Sexta-feira de manhã, 12 de abril. Nós estamos aqui no Paradão, no centro de Novo Hamburgo, onde o prefeito da cidade gentilmente aceitou embarcar no coletivo e aí sim realizar uma entrevista. Prefeito, bom dia. Bom dia, uma saudação a todos que acompanham o programa, saudar toda a comunidade de Novo Hamburgo. Uma particularidade, ontem, prefeito, na quinta-feira nós tentamos pegar um coletivo ao lado da prefeitura. Ficamos 40 minutos, tanto em direção ao bairro Canudos, quanto em direção ao cemitério Jardim da Paz. Mas por ali, naquele horário, às 7 horas da manhã até 20 para as 8, não passou nenhum coletivo, prefeito. Isso é comum? Não, nós temos uma definição de trajetos que precisa ser rediscutida com toda a comunidade. Nós precisamos exatamente fazer o debate de quais são as melhores linhas que atendam a população. Vamos embarcar no ônibus, prefeito? Vamos. Então vamos lá. Bom dia. Entramos então no coletivo que vai para a Pedreira. Prefeito, agora há pouco o senhor falava referente às tarifas de ônibus. Esses dias eu ouvi um comentário da seguinte forma: andar de ônibus é para os pobres. Aí eu pensei, acho que não. No valor de R$ 2,65 a passagem para quem mora lá no bairro Canudos e tem que ir para Santo Afonso, por exemplo, paga R$ 5,30 para ir trabalhar, por exemplo. E mais R$ 5,30 para voltar. Isso dá R$ 10,60 por dia. No mês, em 20 dias, sem contar o final de semana, dá R$ 212, prefeito. E a passagem integrada, até quando? Quando isso vai sair do papel? Bom, primeiro, é uma questão muito importante. Nós iniciamos um processo no governo do prefeito Tarcísio e, por uma questão de entendimento do Tribunal de Contas, ele foi paralisado. Porque o que nós entendemos? Para o novo processo licitatório, os bens das empresas que têm a concessão deste serviço já estiveram embutidos na tarifa de ônibus e, portanto, devem ser revertidos para o vencedor do próximo processo licitatório ou os vencedores, dependendo das empresas. E naquele momento já se desejava, exatamente naquela licitação, garantir a passagem integrada. Esse é o nosso objetivo, tá? Nós queremos garantir a passagem integrada. Então nós vamos continuar apresentando todas as nossas razões para que o nosso processo possa acontecer do ponto de vista da licitação, com este objetivo, passagem integrada. Com outro objetivo, que nós falávamos antes, né? Tem lugares que, se poucas pessoas daquele ponto, né, usam o ônibus, aquele trajeto precisa pensar um trajeto que várias pessoas usem o ônibus, para que efetivamente a tarifa não suba, porque tem um trecho com poucos passageiros. Mas esses poucos seriam então prejudicados? Não. O que exatamente é essa tua pergunta é a reflexão que todos nós temos que fazer. A tarifa, ela se compõe do quê? Do custo dos trabalhadores, né? Seja o motorista, seja o cobrador, seja a manutenção do ônibus, do combustível, mas ela se compõe exatamente de um equilíbrio de linhas que pensem exatamente qual é o melhor trajeto, quais são os horários conforme a necessidade da população. Mas isso é um processo longo, prefeito. Sim, mas ele é necessário para fazer, porque quando você não tem esse cuidado, você pode permitir casos como os que a cidade de Porto Alegre vive hoje. Mas isso... Uma tarifa, por exemplo, passando de R$3, por quê? Porque se você não pensa exatamente um equilíbrio que atenda o interesse da comunidade e que não pressione a tarifa, você vai criar um problema muito sério para todos, seja para quem usa o ônibus ou precisa usar duas linhas para ir ao serviço, seja para voltar, ou quem usa eventualmente o ônibus. Nós precisamos pensar num projeto que seja inteligente. Não... Veja bem, eu vou repetir, essa é uma questão muito importante. O preço, ele é resultante deste equilíbrio dos custos
e do número de passageiros. Mas, prefeito, se o senhor me permite, por favor, pagando R$ 2,65, o ônibus ele não vai de um lado ao outro da cidade. Ele vai de um lado até o centro e tem que pegar o outro para ir, por exemplo, para o outro lado da cidade. Então, esta é a questão. Há realmente outros municípios, o valor mais caro, mas em compensação o trajeto é bem maior. Veja, exatamente o que nós iniciamos já no governo passado e vamos continuar. Nossa licitação vai garantir a passagem integrada. Então esse é um tema que... Tem prazo? Não, esse prazo já teria sido superado se não houvesse este processo de paralisação do processo licitatório do Tribunal de Contas. Quer dizer, foi isso que atrasou o processo. Não é Mas ainda está no tribunal? Sim, nós queremos exatamente fazer com que eles compreendam que os bens devem ser revertidos, para que isso ajude na licitação no sentido de não pressionar uma tarifa. E a concessão, prefeito? Exatamente, a concessão é porque tu concede um serviço público, que no caso é o transporte coletivo. Tu concede para as empresas vencedoras do processo licitatório. Neste período, elas executam um serviço que no processo licitatório nós vamos definir o quê? Trajetos que serão dialogados com a população. Nós vamos garantir também um processo de que gradativamente, os ônibus terão ar-condicionado. Isso é uma medida de qualidade para todos os usuários, para toda a nossa comunidade. Essa é uma garantia que não foi colocada no último processo de concessão do transporte coletivo. Há quanto tempo essas duas empresas predominam o transporte coletivo em Novo Hamburgo, a Futura e a Hamburguesa? É que a cidade há muito tempo não faz licitação. Nós estamos falando em décadas, né? Exatamente. Durante muito tempo a cidade não fez um processo licitatório. Prefeito, há alguns dias, alguns estudantes, cerca de 1.500, fecharam a Pedro Adams Filho por alguns minutos, exigindo a baixa no valor das passagens ou ainda a isenção para os estudantes. Eles procuraram o senhor, formalizaram este manifesto? Não, a partir daquela manifestação, eu não fui procurado. Mas, evidentemente, seremos procurados, e assim como seremos procurados por entidades, por associações, por pessoas, e atenderemos, para estabelecer o diálogo. Prefeito, há pouco tempo, eu e o jornalista Aurélio Decker ficamos por meia hora aproximadamente no Paradão. E ali verificamos uma estatística baixa, mas mesmo assim que não deveria existir. De cada 20 ônibus, aproximadamente, pelo menos um ainda está poluindo o ambiente na queima de óleo, a fumaça preta. Essas condições dos ônibus que o senhor tanto priorizou até agora, isso vai totalmente contra o que o senhor estava falando. Exatamente. Na licitação, e eu vou voltar na licitação que começou no governo passado, do nosso prefeito Tarcísio Zimmermann. A previsão para aquela licitação era de vários objetivos. Nós falamos sempre da passagem integrada, Falei da acessibilidade, falei do acompanhamento em tempo real por mecanismos tecnológicos que nos permitam fiscalizar, mas também é o seguinte, nós precisamos definir exatamente isso. Quer dizer, os ônibus têm condições que respeitem a qualidade, que respeitem também o tema ambiental. E isso numa licitação tu pode exigir. Veja onde que estamos chegando. Divisa do município de Novo Hamburgo com Dois Irmãos. Com Dois Irmãos. Veja onde que estamos. Portanto, o transporte coletivo, ele chega até a divisa. Não é uma questão menor, é uma questão importante. Aqui moram poucas famílias, há poucas residências, poucas casas aqui, mas o ônibus chega até aqui. Então, evidentemente, que se ele tivesse que chegar neste local de 15 em 15 minutos, isso ajudaria a pressionar a tarifa. Mas, se ele chega nos momentos necessários, ele não pressiona esse itinerário, não pressiona a tarifa. Então eu faço um registro no sentido amplo. E aí eu posso também fazer o paralelo com o debate de Porto Alegre. Eu disse e reconheci, como todo mundo reconhece, que as tarifas de ônibus para o conjunto da população, bom dia, são altas. Nós precisamos continuar perseguindo políticas públicas que tenham esta medida social, que possa se aumentar o subsídio do transporte coletivo. Bom, prefeito, para que nós pudéssemos pontuar essa questão do coletivo,
Até o final da gestão do senhor, né, completando pelo menos estes 4 anos de governo, até lá o senhor teria como prometer a passagem integrada ou até mesmo o comprometimento no não aumento da tarifa? Não, o tema do não aumento da tarifa é se a gente pudesse congelar qualquer processo inflacionário. Mas 2,65 o prefeito para andar de um bairro até o centro, do centro a outro bairro, retoma aquela questão de Canudos a Santo Afonso. R$ 5,30. Primeiro, boa parte de quem tem esta necessidade tem o Vale Transporte enquanto trabalhador. É importante lembrar isso. Não é uma questão menor. A segunda questão, nós falamos várias vezes nessa entrevista que o objetivo da nossa licitação é a passagem integrada. Então, o tema... O objetivo vem com um comprometimento. Exato. O que eu posso tranquilamente afirmar aqui? Eu, enquanto prefeito, me dedico muito a este tema e o nosso governo trabalha para que este tema se concretize. Há quanto tempo o senhor não andava de ônibus? Não, eu uso transporte coletivo, assim como na condição de deputados, várias vezes eu usei o trem, né, o metrô. Esse ano o senhor já tinha andado de ônibus? Este ano, deixa eu me lembrar, não. Prefeito, conforme falei anteriormente, agora o ônibus está não lotado, mas quase todo. Vou pedir licença ao senhor, vou conversar com a comunidade, ver se algum deles tem algum questionamento para fazer para o senhor, aproveitando que estás aqui. Vamos ver. Com licença, senhora. Oi, com licença. Tudo bem? Nós somos o canal 20 da NET, o prefeito Luiz Lauermann está aqui. A senhora tem algum questionamento para fazer para ele, alguma consideração? Sobre agendamento de receita nos postinhos de saúde, que muitas vezes a gente precisa, assim, tem que marcar de madrugada fichas, assim, sobre as receitas mais, né, que eu preciso sempre. Tá bem. Não, desculpa, teu nome? Janete. Janete, o tema tem sido objeto do nosso trabalho. Nós estamos colocando equipes de saúde da família, né? As equipes de saúde da família visitam as residências e já fazem o pré-agendamento da consulta e também quando há necessidade de verificar novamente a receita da medicação controlada, né? Então este é o caso. Nós não tínhamos nenhuma equipe de saúde da família, hoje temos, né, e queremos continuar aumentando as equipes de saúde da família, porque exatamente eles vão garantir agilidade para que tu não precise ir de madrugada. Respondido, Janete. Obrigada, prefeito. Há vários prefeitos aqui prometeram um asfalto aqui, um pedaço aí, porque os ônibus não tem como passar dois, né? Então eu queria ver se tu tinha como dar um jeito nisso aí pra nós, com mais tempo, não precisa ser agora, tá? Porque os ônibus, talvez a hamburguesa já reclamou várias vezes pro Tarcísio, não deu nada, porque é ruim, assim, até o travessão ali, né? Fica ruim pra empresa aí, né, também, né? Pra nós também fica ruim, muito buraco. Eles gastam mais em pedra de que no próprio asfalto vai fazer, né? Daí é só que eu tinha que dizer. Tá? Qual o nome do senhor? É José Carlos. Senhor José Carlos, prefeito. Questionamento de José Carlos sobre asfaltamento. Então, eu quero te agradecer, né? Porque, primeiro, nós temos um bom número das nossas ruas. Acho que nós Estamos na porta aqui, prefeito. Para não atrapalhar aqui. Tudo bem? Estamos na porta, vamos lá. Então, bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau. E aí, gurizão? Bom dia. Entrevista no coletivo, ao vivo, assim. Então, várias das nossas ruas, né, Zé, estão calçadas. E falta, evidentemente, ter o calçamento de outras ruas, melhorias de outras ruas, até para que a gente melhore o fluxo, né, para todas as pessoas. Claro que sim, para o ônibus, mas para todos que também a utilizam. O que nós fizemos? Nós tivemos a pavimentação de dezenas de ruas, que principalmente, qual foi a nossa prioridade? Foi exatamente as ruas onde que circulam os ônibus. Tá? Várias ruas da cidade, na gestão do prefeito Tarcísio, foram asfaltadas exatamente olhando o quê? Aonde que passa o ônibus? Qual é a linha do transporte coletivo? E agora nós vamos continuar com esse trabalho. Serviço para ti ali na prefeitura. Tá bom, muito obrigado. Bom, tá legal. Valeu.
Então, neste clima, o ônibus realmente está lotado agora. O Rafael, que está nas filmagens, pode mostrar. Questão de 10 minutos, o ônibus realmente lotou, prefeito. O Aurélio Decker, repórter, agradece a disponibilidade do senhor. Já tinhas dado alguma entrevista em ônibus? Não. Essa foi a primeira. Boa, excelente. Obrigada, prefeito. Então, só para finalizar, aqui é esta parte da matéria, já vem o guarda-água que cai do céu. O ônibus que nós estamos tem acessibilidade, ainda não tem ar-condicionado, né, prefeito? Mas há o projeto para que isso realmente ocorra. E a superlotação, o que acontece em determinados horários, principalmente início da manhã e também no final da tarde, quando o pessoal retorna para casa.